Olá, meu amigo e minha amiga, José aqui outra vez, graças a Deus, dando sequência ao conteúdo de ontem, que caso você não tenha assistido, assista, porque é muito importante que eu faço uma ampassã sobre essa questão dos Estados Unidos, Netanyahu, etc. e tal. E hoje nós vamos para outra parte, onde eu trago aqui duas análises muito interessantes, além da que eu vou esboçar, mas eu quero começar dizendo o seguinte: eu não consigo entender como é que esses bolsonaristas e outros com complexo de cachorro vira-lata ficam endeusando os Estados Unidos, quando em bem verdade é uma democracia em decadência, pessoas passando fome, pessoas na rua, por conta de que perderam suas casas em função do crédito, tem a questão da droga zumbi, que é o fentanil, né? E outras tantas cositas que estão acontecendo naquele país e que são difíceis de a gente poder entender. Ou seja, tá passando um carro aí na rua, então vou dar uma seguradinha rápida, ou vou falando e você ignora, porque é o cara anunciando que está vendendo alguma coisa. Então, nós temos essas questões quando nós tem um estúdio com vedação acústica, né? Vamos nessa. Então, são vários problemas. Os Estados Unidos têm uma dívida interna violenta, têm uma dívida externa violenta, e é impressionante a questão, que também não é muito destacada, é que tem mais cerca de 34 partidos nos Estados Unidos, mas dois são reconhecidos, os democratas e os republicanos. Então, quando alguém disser que democratas de esquerda está cometendo um erro extremamente crucial, é um partido mais liberal, é um partido que realmente acaba, em alguns segmentos, dando uma atenção maior para as pautas sociais, as pautas dos trabalhadores, enfim, do que os republicanos. Mas os dois seguem a mesma cartilha do capitalismo. Os dois mantêm o armamento, os dois são financiados pela iniciativa privada, portanto, para atender os interesses da iniciativa privada. Uma saúde pública precária, extremamente precária, que o Trump precarizou mais ainda. Tudo é pago, tudo é gasto, as pessoas têm que ter 2 empregos, pelo menos, para sobreviver. Tem aqueles famosos cupons de supermercado, onde muitas pessoas vão juntando os cupons, que na hora que falta um dinheirinho, compram qualquer cupons para poder ter o que comer. E assim por diante, é uma série de questões desastrosas, mas que Hollywood vende como as coisas mais lindas, exceto aqueles filmes que mostram o Bronx, o Queens, o Harley, e dentre outras tantas mazelas que há nos Estados Unidos. Mas há esse endeusamento. A outra grande questão, em cima, como os dois, e os democratas é muito pior, sempre fizeram guerras ao redor do mundo. E onde eles entraram foi para dizimar. Nunca foi, o discurso sempre foi libertar do regime comunista, o regime autocrático, o regime teocrático, libertar o povo, a democracia, tudo balela. Fizeram aquela questão no Iraque, alegando a bomba atômica, que foi que o Lula até disse que o Saddam mentiu, depois não tinha como voltar atrás. E o Lula, inclusive, nós já sabíamos, a guerra no Iraque, antes de começar, já tinha um plano de reconstrução, inclusive financiados pela Nike, pela Coca-Cola e outras grandes empresas do McDonald's e outras. Então o Lula disse que não. E aconteceu o que aconteceu. O Afeganistão ficaram 20 anos lá e depois simplesmente deram o abandono. Vimos aquelas imagens da pessoa subindo na asa do avião, depois que o avião subindo, caindo, pessoas morrendo. E a quem foi entregue o regime? Ao Talibã. Então agora eles estão com essa vibe de Irã, mas na verdade quem está mandando nos Estados Unidos é Israel, que aliás, há vídeos atrás, eu já disse que quem manda no mundo é o capital internacional. E o capital internacional é o judeu. Eu disse no vídeo de ontem que os americanos mesmo não estão entendendo como é que um país de 300 milhões se deixa ser mandado por um país que tem apenas 9 milhões. Por isso, a ida de Netanyahu. E em cima dessa questão do vídeo que eu também fiz ontem, está a questão de que os dois estão com problemas seríssimos. O Trump pelo caso Epstein e o Netanyahu com a questão de corrupção, e os dois estão para cair. Então eles precisam desses movimentos. Em outras palavras, tanto um quanto o outro, seus planos estão dando errado. Especialmente o americano Donald Trump, que prometeu o tal de MAGA,
mas o MAGA está indo à bancarrota. Então, gente, é importante que a gente faça reflexão e que nós façamos a nossa parte, compartilhando esse vídeo com outras pessoas. Eu já quero pedir para você dar o seu certinho para não esquecer. Eu quero pedir para você comentar. Eu quero pedir para você se inscrever. E eu quero agradecer aos novos inscritos. Vou instar você a se inscrever no grupo de WhatsApp, vou deixar o link na descrição. E vou instar você, porque eu estou precisando do seu apoio, a adquirir o meu livro Encontro Motivacional com Jesus na Hotmart. O preço é amigável e você vai dar um pulinho lá e já bota no carrinho e dar esse apoio para nós aí, tá bom? Então vamos seguir nessa. Então eu vou trazer aqui uma análise da Raquel Sherazade, que é muito interessante, e na sequência uma análise geopolítica, porque esses bolsonaristas realmente eles não entendem absolutamente nada, mas querem pagar nota de conhecedores. Teve até um que comentou no vídeo de ontem que eu aqui não entendo nada, quando eu falei, evidentemente, que Israel não é mais o povo de Deus, que Israel, e dei lá todo aquilo. Assiste lá o vídeo se você não assistiu. Vamos nessa, então, assistir Sherazade e a opinião dela sobre essa questão do Irã, que tem a ver com aquilo que eu penso e a maioria das pessoas pensa. Então, vamos nessa. Nenhuma teocracia. Governos não devem ser conduzidos por líderes religiosos, cristãos, judeus, muçulmanos, budistas. Dito isso, vamos comentar sobre os ataques ao Irã? Se a gente for contar a lista de países invadidos ou bombardeados pelos Estados Unidos desde o fim da Segunda Guerra, são quase 40 nações. Nenhuma delas possui armamento nuclear. As últimas vítimas da sanha destruidora dos Estados Unidos foram Palestina, Venezuela e agora, novamente, o Irã. Groenlândia e Canadá seguem sob ameaça, assim como o resto do mundo, que está desprotegido por não ter armas nucleares. Para as invasões e bombardeios, a desculpa é a mesma: ajudar a libertar o povo de governos autoritários. O que é mais autoritário que bombardear um território soberano, destruindo toda a sua infraestrutura, estradas, portos, aeroportos, museus, refinarias? O que é mais autoritário do que dizimar um país inteiro, deixando aos escombros para recomeçar da poeira, do nada, do zero? Quanto tempo até se reconstruir, se reabilitar? Quanto tempo para as instituições se reerguerem, para a sociedade e a política se reorganizarem? Em poucos segundos, os Estados Unidos destruíram séculos de investimentos. Isso é democracia? Ou é a lei do mais forte se impondo acima, inclusive, do direito internacional? Os Estados Unidos não levam democracia, não querem o diálogo, nem muito menos a paz. São os gafanhotos do planeta, destruindo e devorando toda a riqueza alheia. Uma nação imoral, governada por interesses de bilionários e pedófilos internacionais, que sufoca nações menores, seja por embargos econômicos, seja por invasões e bombardeios injustificados. Os Estados Unidos já não são uma referência cultural para o mundo, sua diplomacia é uma farsa, seu modo de produção fracassou, sua economia está sucumbindo e há muito deixaram de ser uma democracia. Enquanto definham moral e economicamente, a China, por outro lado, cresce, se desenvolve, redistribui riquezas, investe na qualidade de vida do seu povo e ameaça a hegemonia ocidental. A invasão ao Irã não é libertadora, é estratégica. O objetivo: controlar os estreitos por onde escoam a produção de petróleo e gás natural e que abastecem a China. A ideia é insuflar a Beijing a entrar numa guerra mundial, mas a China tem outros planos. O contra-ataque não será bélico, mas econômico. A China possui a maior reserva do mundo em terras raras, um conjunto de elementos químicos indispensáveis à indústria tecnológica. E os Estados Unidos dependem desse recurso. Ou negociam com a China ou invadirão o Brasil em busca deles. Somos o segundo maior produtor de terras raras do planeta. Entenderam a importância da geopolítica? Que isso não tem nada a ver com moralidade nem com religião? A guerra lá no Irã, que não desperta dó nem piedade de boa parte do Ocidente, ela pode afetar todos os países do globo. Eu não entrei no palco, vamos nessa. Mas eu vou te contar, né? Assim não dá, assim, até eu me anojo de mim mesmo. Gente, irrefutável, irretocável, incomentável, porque é exatamente isso que está acontecendo.
Como eu já havia falado, então o Trump, que a Carolina falou, de pedofilia internacional, está se falando do Trump. Então, é uma nação imoral, gafanhotos. E aí, esses bolsonaristas, as pessoas escrotas, querem falar da China. Não sabem nada sobre a China, não estudam nada sobre a China, por isso é importante. Já vai dando teu certinho, vai deixando teu comentário e compartilhar esse vídeo. Agora, vamos aprofundar mais ainda e vamos para um contexto geopolítica, numa análise fantástica. E aí nós vamos concluindo o nosso encontro de hoje. Vamos lá, vamos ver, não perca e fique até o final comigo, por favor, para ajudar o canal a crescer e para fortalecer o nosso conhecimento e o nosso engajamento nas redes, tá bom? Vamos nessa. É bem clara, os Estados Unidos quer, de uma forma ou de outra, no final das contas, atingir a China, né? Barrar a ascensão econômica da China. O único poder ainda incontestável dos Estados Unidos é a sua supremacia militar, é o único país capaz de projetar essa força militar no globo todo. O país, inegavelmente, é a única potência militar que tem essa hegemonia no mundo todo, é os Estados Unidos. Então ele se usa disso porque é a sua última arma, né? Tentou a corrida econômica, perdeu, a corrida industrial perdeu, tentou agora no início do mandato com guerras tarifárias e tentar desestabilizar a economia de outros países, também não conseguiu. E assim como eu previa lá, quando ele assumiu, a última arma que ele teria seria a utilização do seu poder militar, e é o que ele está fazendo atualmente, né? Esse ano iniciou lá no dia 3 de janeiro, já atacando a Venezuela, e agora atacando o Irã. Dentro da geopolítica, ele tinha um interesse muito grande nisso, que já era lá de 2007, e isso foi se agravando, porque o Irã, primeiro, entrou no BRICS, faz parte do BRICS. A rota terrestre do chamado Projeto Cinturão em Rota, ou a nova Rota da Seda da China, passa pelo Irã, né? Sai ali da Ásia Central, passa pelo Irã, sobe ali pela Turquia, corta a Europa, vai até Moscou, depois desce e vai até o Reino Unido. Então é uma rota terrestre que é de extrema importância, porque a logística é muito importante para um país como a China, que tem quase toda a sua economia baseada nas exportações. Então ela precisa ter uma logística muito eficaz, né? E depois a parte da rota marítima, que também eu já expliquei um pouquinho, que é descendo ali do Reino Unido, passa terrestre também descendo até a Itália, e depois vem uma rota marítima que vem cortando ali, passa inclusive ali entre a África e pelo canal de Suez, né, entre a África e o Oriente Médio, desce até aqui embaixo, mais por baixo ali passa ali pelo Iêmen e chega até a Ásia, né? Então, os Estados Unidos, quando assumiu, né, fechou o canal do Panamá para a China. O porto de Xangai, que foi construído pela China no Peru, teria uma ligação terrestre que o Brasil ainda não aderiu totalmente a isso, que cortaria a América do Sul inteira, né, pelo Brasil ali no Porto de Santos até ligar no Peru, no outro lado do continente. Então toda essa logística, ela precisa ser atacada pelos Estados Unidos. Já expliquei também a parte da Groenlândia lá em cima, né, que é a rota do Ártico, que é muito importante também, é a menor distância entre a América e a Europa, né, o continente americano e a Europa, e é dominada ali por navios de propulsão nuclear quebra-gelo da Rússia, e a China também tem essa tecnologia, né? Então, se ele tomar a Groenlândia e o Canadá, ele ficaria de um lado só os Estados Unidos e do outro só a Rússia. Ele também tem ali uma tentativa de domínio ali da rota do Ártico. Mas, quando a gente fala de petróleo, ele está atacando o Irã justamente por isso. O interesse dele é minar o poder econômico da China, sob o ponto de vista da geopolítica, da economia, é exatamente isso. É evitar que o Irã seja um aliado da China. E essa rota terrestre do projeto Cinturão em Rota que passa pelo Irã, aí seria sob domínio, né, de interesses americanos. Também tem, obviamente, o petróleo. Se não me engano, 85% do petróleo do Irã vai para a China. Então também tem esse interesse. Novamente, assim como eu falei com a Venezuela, não é ter acesso ao petróleo, é conseguir bloquear o acesso de outros países ao petróleo, principalmente, e o seu objetivo final é a China. Aí está. Mais explicado que isso, impossível. Então, o objetivo realmente dos Estados Unidos, como eu disse ali atrás, o MAGA já era. Eles são desesperados. E chegaram à conclusão, se alguém lembra do Vietnã, foi uma guerrilha que venceu. A maior vergonha para os americanos é falar na guerra do Vietnã, que eles perderam por uma verdadeira guerrilha. E vamos num processo bem mais elevado, estão perdendo para uma guerrilha iraniana. Os caras estão com uma estratégia de guerra muito interessante, e o próprio Marco Rubio chegou à conclusão que a matemática deles já está que não está funcionando e eles estão perdendo. Agora a Alemanha já quer entrar, vai para o lado errado da história, como já disse o Tiago dos Reis, a própria França, mas eles estão perdendo. E eles estão já buscando aliados, porque eles estão sozinhos, ou mesmo com Israel, eles não estão conseguindo fazer a destruição do Irã como eles querem. E tudo está atrelado
a petróleo. Tudo está atrelado à geopolítica, tudo está atrelado à saga, como disse a Sherazade, eles são como gafanhotos, andando pelo mundo, destruindo para seus próprios interesses. E, para concluir, como o Lula disse naquela entrevista que ele deu ainda lá na Polícia Federal, os americanos pensam primeiro neles, depois segundo neles, terceiro neles, quarto neles, oitavo neles, depois pode ser que eles vão pensar nos outros. E é isso que está acontecendo. E como eu disse nos últimos, vou repetir, se você não assistiu, assiste para dar um apoio para o canal, eu falo sobre essa questão. Mais de 140 e tantas meninas foram bombardeadas numa escola. Ora, que interessante. E para concluir, o Trump não disse que tinha destruído a base nuclear do Irã. Como é que agora voltou de novo? Como é que agora existe? Então é tudo uma grande falácia, tudo uma grande farsa, tudo um grande engodo, e nem os trumpistas estão apoiando esta ação do Trump no Irã. Simples assim. Bom, minha gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Eu espero que você dê o seu certinho, que você comente, que você compartilhe. E vou fechando com aquela nossa velha logo, velha não, sempre bonita, maravilhosa logo, porque aqui é a voz libertadora. A verdade doa em quem doer. E como eu sempre digo ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro, deixando um beijão no teu coração, botando a nossa logo, quebrando correntes, libertando vozes e trazendo para o nosso campo, porque este é um ano de eleição e nós não podemos permitir que os bolsonarenses façam uma confusão na cabeça dos desavisados, dos desinformados, sobre os efeitos desta guerra, que envolve todo o globo em possíveis aumentos, porque já foi trancado o estreito lá do Irã. Não passa nenhum navio, não entra nenhum navio, não sai e não entra nenhum navio. E nós dependemos, de alguma forma, mais do fertilizante. Então, essa gente é escrota, eles só dizem bobagem e se acoplam para os Estados Unidos. Por isso, nós precisamos lutar contra o miliciano mais abaixo da hierarquia, mais velho, que é o Flávio Rachadinha, porque está vindo aí como candidato a mudar o Brasil, a fazer um time com Paulo Guedes no comando. E por aí vai, entregar o Brasil para os Estados Unidos e implantar uma ditadura que eles não conseguiram em 2022, 2023. Portanto, vamos ficar atentos. É isso aí. Vou botando a nossa logo aqui. Mais uma vez, um beijo no seu coração e eu fui. Tchau.